Fala galera, ligado aqui no canal do VSR, chegando para mais um vídeo. O tema do vídeo agora: Flamengo construindo o seu próprio estádio. Os últimos fatos, as últimas informações indicam que é para valer e o Flamengo vai caminhar para construir o seu estádio. Vamos falar sobre isso. Antes do ritual, deixar o like, se inscrever no canal, copiar o link do vídeo, espalhar aí nos grupos que você fala de Flamengo, no seu WhatsApp, no seu Telegram, para a galera poder assistir esse vídeo e baixar o app do SofaScore, que você baixa clicando no primeiro comentário fixado desse vídeo, vem aqui embaixo, só você vir nesse link, clicar nele, e aí nesse primeiro comentário você fazer o download do app, que é o melhor aplicativo à disposição no mercado para você acompanhar a estatística de futebol e também acompanhar resultados em tempo real, classificação em tempo real, tudo isso à sua disposição no app do SofaScore. Quanto custa? Nada. Grátis. Totalmente de graça, custa zero mesmo, não tem pegadinha. Estou gravando esse vídeo na manhã de terça-feira para falar sobre o estádio do Flamengo, o sonho da torcida do Flamengo de ter a sua própria casa. E por que eu estou falando isso? Porque na noite de segunda-feira, o Conselho Deliberativo do Flamengo fez uma votação e que foi aprovada com uma margem absurda, uma votação muito impactante em termos de resultado, porque foram 602 votos a favor, 33 votos contra e 4 abstenções, para o Flamengo, autorizando o Flamengo a participar do leilão público que vai ser realizado na quarta-feira para a venda do terreno do gasômetro, que é o local desejado pelo Flamengo para construir o estádio, o sonhado pela torcida do Flamengo, estádio próprio do clube. Para quem não está entendendo, no mês passado, para quem não está acompanhando, o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, ele desapropriou um terreno de dimensões bem grandes que fica na região ali do viaduto do gasômetro, no centro do Rio de Janeiro, próximo à rodoviária. Ele fez uma desapropriação por asta pública. E essa desapropriação não quer dizer que ele tirou o dinheiro, tirou o direito da propriedade da Caixa Econômica, que é a dona do terreno até agora, e passou para o Flamengo e vai a prefeitura remunerar a Caixa. Não é isso. O que ele fez foi, ele pegou o terreno como um terreno importante para uso do poder público e vai fazer um leilão para ver quem quer adquirir esse terreno. Nesse leilão tem algumas particularidades, como, por exemplo, obrigatoriamente essa desapropriação é para construir um equipamento esportivo no lugar. Então, nesse leilão, não tem como uma empresa, por exemplo, uma construtora, comprar o terreno para construir no local prédios. Não pode. Obrigatoriamente, quem comprar o terreno, quem der o melhor preço no leilão, tem que obrigatoriamente construir ali um estádio de futebol, um equipamento esportivo. Então, isso foi feito como uma forma de que ali quem quiser comprar o terreno tem que construir um estádio. Então, essa foi feita a desapropriação. E por que foi feita a desapropriação? Porque a Caixa Econômica Federal, quem é a dona do terreno hoje, não estava negando as propostas que o Flamengo tinha feito para comprar o terreno. O Flamengo chegou a fazer proposta ali de mais de 200 milhões, a Caixa não estava querendo, a Prefeitura tem o interesse que ali se construa um estádio, até para revitalizar a área, então ela fez a desapropriação, mas uma desapropriação por meio de leilão. Esse leilão será realizado na quarta-feira. Na segunda-feira também, a Caixa Econômica entrou na Justiça Federal para impedir a realização do leilão, mas ela não ganhou uma liminar para impedir esse leilão. Então, ao que tudo indica, o leilão será realizado na quarta-feira. Qual o preço desse terreno? O preço mínimo do terreno, 138 milhões, vou arredondar para 139 milhões. Esse é o preço mínimo para lances
para comprar esse terreno. Você tem que, no mínimo, dar 139 milhões de reais e tem que pagar esse valor à vista, ou seja, se você ganhar o leilão, você tem que efetuar o pagamento. O Flamengo, até pelo que a gente viu no último balanço, ele tem esse dinheiro em caixa. Ele tem esse dinheiro à sua disposição em caixa. No ano passado, o Flamengo teve mais um resultado financeiro excelente, apesar de não ter ganhado título. Ele tem um resultado financeiro fantástico, e aí ele tem esse valor em caixa. Então o Flamengo pode fazer uma oferta no leilão, sei lá, 140 milhões de reais, pagar e ter o direito do terreno. Então, os conselheiros aprovaram na segunda-feira que o Flamengo participe desse leilão, que o Flamengo faça essa compra. Porque tudo que no Flamengo envolve um valor alto, eu não me lembro qual o valor, não sei se, sei lá, mas até a partir de qualquer decisão que o clube tome a partir de milhões, o Conselho Deliberativo tem que votar. Então, para não ficar na mão só do presidente ou da diretoria, o Conselho votou e aprovou por grande maioria. O atual presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, esteve lá e comemorou demais o resultado, né? E aí ele falou, e aí deu aquela moral para a torcida, né? Tinha muito torcedor na frente lá da sede do Flamengo, então ele falou, obrigado pela vigília, pelo apoio, esse estádio é o que estamos fazendo, é de todos nós, todos os rubro-negros. Finalmente vamos ter a nossa casa, nosso sonho vai ser realizado, já deixo de antemão um convite para vocês, a gente arrematando esse terreno e ganhando a posse dele, eu vou convidar as torcidas para irem comigo tomar posse, que é como se fosse receber o terreno, tá? Isso foi o que o Landim falou. Diante de tudo isso, até por isso, de uma coisa mais concreta, embora a gente já tivesse indícios de que dessa vez o Flamengo estava falando sério. Por quê? Porque era muito comum em várias diretorias o Flamengo tomar uma cacetada no futebol, ou ter um resultado ruim, ou perder um título, e aí voltar o factoide até então de o Flamengo fazer o seu estádio. Isso sempre acontecia. Vira e mexe, alguém falava, não, o Flamengo vai fazer o estádio. Tudo. Então, eu aqui, de tanto ter visto isso acontecer, eu não tinha falado muito sobre isso, que eu estava esperando alguma coisa concreta. Agora é uma coisa mais concreta, né? Agora é uma situação mais concreta. Porque, de fato, o Flamengo, se tudo funcionar do jeito que a gente projeta, do jeito que a gente observa pelo desenrolar dos fatos, o Flamengo deve comprar o terreno pelo leilão na quarta-feira e, a partir daí, trabalhar para construir o seu estádio. Segundo cadê? Só para trazer o valor certinho, o valor mínimo do lance é de 138 milhões 195 mil reais, tá? Então, segundo o que falaram no evento, o Flamengo se programa para ter o estádio pronto em novembro de 2029. Então, o Flamengo planeja que esse estádio demore 5 anos, um pouquinho mais de 5 anos para ficar pronto. Pode ser que demore mais, pode ser que demore menos, mas o prazo é de 5 anos. E a verdade é que o Flamengo, pelo que ele representa, pelo que o futebol representa para o Flamengo, pelo tamanho do Flamengo dentro do futebol brasileiro, é evidente que o Flamengo deveria ter o seu estádio. O Flamengo tem uma ligação muito importante com o Maracanã, é verdade, mas em todos os sentidos esportivos, de gestão, de identidade, o Flamengo deveria ter o seu estádio já há algum tempo. E por uma série de fatores. Primeiro, o Flamengo tem tido problemas com a gestão do Maracanã, que ele acabou de ganhar a licitação para administrar o Maracanã por 20 anos, e isso tem tido alguns problemas, seja estruturais, seja financeiros, seja de gramado. Isso tem colocado.
Por que estruturais? O Flamengo não pode fazer, nem o Fluminense, não pode fazer mudanças significativas no Maracanã, ou não podem tornar o Maracanã um estádio que possibilite ele exercer um mando de campo mais digamos, qual a palavra? Mais incisivo. O que eu quero dizer com isso? O Maracanã, ele foi feito, essa reforma do Maracanã, ele foi feito para ser um estádio de Copa do Mundo. E no estádio de Copa do Mundo, você não tem o isolamento de torcida, como tem nos jogos normais do futebol brasileiro, do futebol sul-americano, do futebol mundial. Que é ali, por exemplo, 10% da torcida. Então, no Maracanã, muitas vezes, quando você separa o espaço da torcida visitante, você tem que isolar uma área gigantesca, porque você isola todo o setor, e isso envolve banheiros, bares, entradas. Então, por exemplo, isso é um limitador. Muitas vezes joga Flamengo ou Fluminense contra time de fora do estado, e você perde ali uma massa gigantesca de ingressos para isolar o setor visitante. Isso é um problema. Outra questão financeira, e eu vou mostrar aqui como é importante. O Maracanã, até por ser muito antigo, e até por essas questões que eu falei aqui da reforma, e também por questões legais, o Maracanã é muito custoso para jogar no Maracanã. E também as questões de gramado. Hoje, Flamengo e Fluminense jogando no Maracanã, o gramado, e aí eu não sei se é por incompetência, eu não sei se é por excesso de jogos e tudo, o gramado tem sofrido demais. E ainda vira e mexe, o Vasco vai jogar lá, eventualmente a seleção brasileira vai jogar lá, eu não sei se o Botafogo, me parece que não, acho que o Botafogo não jogará mais, acho que não tem muita hipótese, salvo coisas de força maior, para o Botafogo jogar no Maracanã. Mas então você ainda tem Flamengo e Fluminense revezando. Então, ali, considerando que Flamengo e Fluminense joguem 70 jogos no ano, 70, cada um vai fazer 35, dividindo em casa, são 70 jogos do Maracanã no ano. Se aparece mais 5, 10 jogos do Vasco, que seja, isso aí já é 80, então o gramado tem sofrido. Então, por uma série de fatores, é importante para o Flamengo ter o seu estádio. E ter o estádio próprio é uma mina de dinheiro. Vai gastar uma mina de dinheiro, claro, mas vira uma mina de dinheiro. Por exemplo, essa imagem que eu estou botando aí na tela é um levantamento feito pelo Beto Tolentino, que me mandou lá no Instagram, e ele traz esse levantamento, as receitas dos clubes no Brasileirão do ano passado jogando em casa, tá? Alguns clubes ali têm menos jogos, não 19, porque perderam o mando de campo. Então, no mando de campo ele não considerou. Ou jogaram com portões fechados, então ele acabou não considerando, tá? Quem jogou com portão fechado não tá ali, então tem times com menos, 15 jogos, o Vasco com 15, o Santos com 15, e por aí vai. Quem jogou com portões fechados, ele tirou. Mas vamos colocar aqui. Reparem que ali tá direcionado pela média de público. Não, pela média não, ali está direcionado pelo público total, né? Está direcionado pelo público total. Essa planilha está organizada pelo público total. Reparem na coluna renda que o Flamengo foi disparado o clube que mais recebeu com venda de ingressos no campeonato. Quase 70 milhões de reais, ok? Reparem que o Flamengo também foi disparado o time que mais pagou com despesas e taxas. Então, olha só, o Flamengo arrecadou 70 milhões de reais e levou para casa só 37 milhões de reais. Então, se você fizer essa conta, o Flamengo levou quase metade, um pouquinho mais da metade, um pouquinho mais. O São Paulo, que arrecadou vou arredondar, tá? 48 milhões de reais durante o Brasileirão de 23, ele levou para casa, arredondando, 36 milhões de reais. Ou seja, ele levou quase a mesma coisa com o Flamengo, arrecadando quase 25 milhões a menos. Olha o Corinthians. O Corinthians, em 18 jogos com público, ele arrecadou 43 milhões de reais. E só teve de despesa 13.
e levou para casa 30. Então, assim, se você olhar, reparem o Palmeiras. O Palmeiras arrecadou 46 milhões de reais e teve de despesa no Allianz Parque 13 milhões e meio. Então, levou para casa 32. Então, está muito claro que o Flamengo poderia ganhar muito mais dinheiro num estádio próprio. Por quê? Porque num estádio próprio, que é mais moderno, e num estádio próprio que não tem o poder público envolvido, as despesas do Flamengo seriam muito menores. Vou botar na tela de novo a planilha para a gente olhar dois clubes que eu queria olhar com atenção aqui também. O Fortaleza, e 2, o Fluminense. O Fluminense divide o Maracanã com o Flamengo. Olha o Fortaleza. O Fortaleza arrecadou quase 11 milhões de reais de ingresso e pagou de taxa mais de 7. Ou seja, ele pagou ele ficou com a receita líquida só 30% do que ele arrecadou. Olha o Fluminense. Fluminense arrecadou quase 26 milhões de reais com venda de ingresso. E ele pagou de despesas no Maracanã 21 milhões. Ou seja, ele pagou quase 70% do que ele arrecadou, que é o cenário de usar estádios públicos. Então, assim, que é o mesmo caso do Flamengo. O Flamengo pagou muita despesa com o Maracanã, porque, ele é um estádio antigo, mesmo com a reforma interna, a operação dele ainda é antiga, e é um estádio público. E no estádio público você tem muitas coisas. Você tem que ceder cadeira cativa para quem já comprou lá na inauguração do Maracanã, você tem que ceder uma parte para uma série de medidas legais e percentuais legais que alguns deles não teriam no estádio do Flamengo. Então, do ponto de vista de futebolístico, muito importante você ter sua casa, você ter um estádio que seja mais um caldeirão, seja mais um problema para o time adversário. Do ponto de vista de receita, muito também, porque tanto a receita de jogos do Flamengo vai subir, quanto o Flamengo vai poder ter venda de naming rights do estádio, vai poder explorar comercialmente melhor o estádio, vai poder fazer show. O Flamengo vai poder ter a receita de shows feitos no seu estádio, porque mesmo que ele jogue, mesmo que ele faça shows, ele ainda tem o Maracanã para jogar se for necessário. Então, assim, do ponto de vista de modelo de negócio, faz todo sentido para o Flamengo ter o seu estádio. E como é que vai funcionar a construção do estádio? Estava virando lá uma polêmica que parte da diretoria atual queria fazer uma SAF para vender 25% do clube para construir o estádio. Muita gente dentro do clube e boa parte da torcida não aceita esse tipo de estratégia. Então, o Flamengo vai pensar em fazer outras questões, outras saídas para construir o estádio. Entre elas está venda do naming rights. O naming rights do estádio, que o Flamengo planeja arrecadar ali, segundo as informações, muitos centenas de milhões de reais para começar a construção do estádio. Outra, venda de setores, camarotes e cadeiras cativas. Então, há um plano ali de você arrecadar, 60%, 70% do valor vendendo camarotes e ou cadeiras cativas. Então, a partir daí, você tem um caixa para começar a construir o estádio. Segundo o Rodolfo Landim, não está prevista uma perda de competitividade no futebol para construir o estádio. O dinheiro da compra do terreno, como eu falei, o Flamengo tem em caixa, e depois o Flamengo faria uma série de movimentos financeiros para arrecadar dinheiro para a construção do estádio sem prejudicar o futebol. Isso não passa pela cabeça do Rodolfo Landim, da diretoria, prejudicar o futebol para construir, prejudicar no sentido de fazer times mais fracos, deixar o Flamengo sem brigar pelos títulos durante o período da construção, como já aconteceu com alguns clubes da história do Brasil, para isso. Então, esse é o pensamento. Parece que agora é definitivo, agora é verdade. O Flamengo vai ter o seu estádio,
contando a partir de agora ou a partir de amanhã, quando o Flamengo fizer o leilão, ou a gente imagina vencer o leilão, que a gente não imagina outra empresa comprando aquele terreno para fazer um estádio de futebol, o Flamengo caminhar para ter o seu estádio. Demorou. O Flamengo deveria ter seu estádio há muito tempo e agora caminha para, ao que tudo indica, é concreto, é real, o Flamengo caminhando para, de agora, num prazo de 5 anos, o Flamengo ter o seu estádio. O que você acha? O que você pensa? Diz aqui embaixo nos comentários, o resto o like, inscreve no canal, o sininho das notificações, copia o link do vídeo, espalha aí nos grupos de WhatsApp, Telegram e baixa o app do SofaScore. Primeiro comentário fixado desse vídeo, você vai lá, clica no link, faz o download, baixa o app, melhor aplicativo à disposição para estatísticas de futebol, totalmente de graça no seu celular. Obrigado demais pela audiência, um abraço, tchau.